2009 foi um ano interessante. Um avião fez um pouso de emergência no rio Hudson, em Nova York. Barack Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos. Michael Jackson morreu aos 50 anos de idade. O Levi Strauss morreu aos 100. O Lula era presidente do Brasil. E o dólar fechou na média de R$ 2,30. Peraí. Essa não é mais uma introdução da semana passada? Minha mãe me ensinou a não mentir, então sim, é a mesma introdução da semana passada, mas por um bom motivo. A gente volta pro ano de 2009 para entendermos de lá até os dias atuais como o produto de cartão de crédito tem evoluído. Será que o número de brasileiros com cartão aumentou? Com a quebra do duopólio entre a adquirente e a bandeira, outras empresas conseguiram conquistar o seu espaço? O que é mais usado? Crédito, débito ou compras parceladas? Bom, eu sou Gabriel Falck e eu vou te contar tudo isso e muito mais a partir de agora no Plano Real. Antes da gente começar, aviso bem importante. Todos os dados que eu vou usar aqui estão no site do Banco Central, na parte de estatística do sistema de pagamentos. Hoje está muito mais acessível você ter um cartão de crédito em mãos, isso é fato. Mas será que a gente tem bastante cartão ativo no mercado? A realidade é que esse número apresentou pouca variação de 2009 para cá, infelizmente. Lá em 2010, por exemplo, a gente tinha quase 165 milhões de cartões emitidos, mas apenas 83 milhões destes estavam ativos. Ou seja, metade, 50,4%. O nosso pico em termos de cartões de créditos ativos aqui no Brasil, o pessoal que está efetivamente usando, se deu no último trimestre de 2016, com 56,1% de todos os cartões que foram emitidos estavam efetivamente ativos. O último dado que temos é do último trimestre de 2019, onde a gente estacionou em 122 milhões de cartões ativos, o que representa aí mais ou menos uns 55% do montante emitido. Então, se a gente pensar numa razão entre número de cartões emitidos e que realmente estão em operação no mercado brasileiro, cartão de crédito, importante falar, a gente tem que, a cada 2 cartões emitidos, um deles está ativo. Se a gente pensar nesses 122,8 milhões de cartões de créditos ativos lá no último trimestre de 2019, que é o número mais recente que a gente tem no mercado, qual será que tem mais? Cartões da Visa, Mastercard, Elo, qual é o cartão que impera? Bom, quem lidera esse ranking é a Mastercard, com 53,7% dos cartões ativos aqui no Brasil, o que equivale a 66 milhões daqueles 122 que eu mencionei antes. Em segundo lugar vem a Visa, com 30,7% dos cartões ativos, e em terceiro a Elo, com pouco mais de 6%. Se a gente somar os 53,7% da Master, 30,7% da Visa e 6% da Elo, sobram esses 9,2%. E esses 9,2% que sobraram se dividem em Hipercard, Amex e cartões de bandeira própria, cartões emitidos por próprios estabelecimentos comerciais e assim por diante. Então, se a gente ainda olhar para o nosso cenário de crédito em termos de bandeira, ele ainda é bem fechadinho em 3 grandes empresas controlando mais de 90% das transações no crédito que a gente tem aqui no Brasil. Bom, beleza, eu dei uma boa pincelada no crédito, mas vamos olhar para o débito? Lá em 2010, a razão entre cartões de débito emitidos e ativos, aquela primeira comparação que eu fiz, era bem menor do que do crédito, tá? Apenas 33% dos cartões que eram emitidos estavam ativos em 2010. Nessa última década, esse número variou bem pouco, sendo que no último trimestre de 2019, a gente teve o nosso maior número de cartões nessa modalidade, sendo 132 milhões de cartões de débitos ativos, o que representa 37,9%, quase 38% de todos os cartões emitidos. A gente está quase numa razão de 3-1. A cada 3 cartões de débito emitidos, a gente tem apenas um ativo e operante. Se a gente comparar super rápido esses dois modelos, do crédito e débito, em 2009 a gente tinha 122 milhões de cartões de crédito ativos e 132 milhões de cartões de débito. Lembrando que existe aquela modalidade híbrida, onde um cartão pode ter as duas funcionalidades no mesmo plástico.
Se a gente analisar esse cenário do débito por bandeira, a gente vê que esse jogo muda bastante. Em primeiro lugar, onde antes era a Mastercard, a gente tem a Elo com 37,7% de todos os cartões de débito emitidos. Em segundo lugar vem a Master com 33% e a Visa em terceiro com 27,2%. Diferente do crédito, onde a Master possui mais de 60% do mercado, aqui no débito essa competição é bem mais acirrada entre os participantes. É muito interessante ver também como a maneira que a gente usa o nosso cartão de crédito mudou ao longo dos anos. Lá em 2010, 40% de todo o pagamento feito nas maquininhas de cartão eram processados através da tarja magnética, aquele modelo de passar ou deslizar o cartão pela maquininha. Nesse mesmo ano, 53% dos pagamentos já eram por cartões com chip, espetando o cartão na maquininha como a gente está acostumado a fazer. Em último lugar, ficaram os pagamentos não presenciais, como compras online, que representavam pouco mais de 6%. Será que isso mudou muito uma década depois? O declínio do uso da tarja magnética foi bem rápido. Apenas 3 anos depois, no final de 2013, ela passou de 40% para apenas 10%, sendo que em 2019 representa apenas 0,5% das transações. Em contrapartida, o uso do chip cresceu muito, atingindo a sua máxima histórica no final de 2016, onde 87,6% de todas as transações de cartões eram feitas através desse modo. Contudo, ele começou a reduzir bastante nos últimos anos com o crescimento das transações online, sendo que hoje fica na casa dos 75%. Lembra daquelas transações não presenciais que só tinham 6% das transações lá em 2010? Bom, em 2019, elas passam a representar pouco mais de 24%, aí quadruplicando o total de transações que eles tinham há 10 anos atrás, assumindo o segundo lugar nesse pódio. Agora, lá pro débito, esse cenário ficou bem diferente. Você já conseguiu fazer alguma compra online usando um cartão de débito? Pois é, nessa modalidade, pagamento via cartão de débito é bem mais complicado e eu vou explicar isso em outro momento. Mas em 2010, quase 60% de todos os pagamentos nas maquininhas usavam tarja magnética e os outros 40% por chip. Com o passar dos anos, o uso da tarja também diminuiu, mas ela ainda possui 23% desse mercado em 2019, enquanto o uso do chip estacionou nos 75%. Nessa conta toda, sobraram 2%, que é justamente a quantidade de transações online feita por débito. Sabe um hábito que praticamente não mudou no brasileiro nos últimos 10 anos? O do parcelamento de transações no cartão. Em 2010, 50,4% do valor das transações de cartão eram à vista, e o restante de 2 ou mais parcelas. Esse valor chegou a cair para 46,3% em 2013, mas logo voltou a subir para a mesma casa dos 50% que se mantém até hoje. De forma resumida, metade do valor total processado em cartões de crédito no mercado brasileiro acabam sendo parcelados. E aí, gostou desse episódio? Então compartilha com a família e amigos nas redes sociais, pois ajuda demais na divulgação do projeto. Quero te convidar também a me acompanhar no LinkedIn e Medium na @GabrielFalck, onde eu posto e escrevo bastante sobre o mercado de pagamentos, e caso você tenha sugestões de pauta e feedbacks, manda um e-mail para faleconfalck@gmail.com. Eu te encontro na semana que vem. Este podcast foi editado por Randy Maldonado.